Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso artigo e projeto em destaque é muito interessante porque é um tipo de projeto, um tipo de artigo que nossos leitores gostavam muito. Nós descobrimos isso logo em seguida, logo após a fundação da revista em sua nova fase. Assim, lá na revista número 49, que foi publicada em julho de 1976, nós fizemos um tipo de artigo que continha três projetos de rádios. Nós demos 3 radinhos para que os nossos leitores montassem. Porque radinho era uma coisa que atraía. O nosso artigo foi teve um título bastante chamativo, né? 3 receptores de rádio para o principiante montar. Porque até então, antes da nossa revista e antes, inclusive, de outras publicações dirigida principalmente com finalidades didáticas, não tinha assim muito projeto. O projeto principal de rádio era sempre o rádio galena. O rádio galena aparecia em tudo quanto é lugar como montagem de entrada na eletrônica para as pessoas que queriam aprender essa tecnologia, essa ciência, né? Então, nós é que começamos, de repente, a fazer mais rádios. Rádios com transistores, rádios com válvulas, rádios com energia alternativa, rádios de ondas médias, rádio de ondas curtas, rádios de VHF, rádios de FM e tudo mais, né? E o pessoal gostava, nossos leitores, nós tínhamos um público bastante interessado em rádio, muitos dos quais se tornaram radioamadores, né? E que nos acompanhavam e sempre exigiam que a gente estivesse criando receptores de rádio. Assim, esse artigo em que nós descrevemos 3 receptores de rádio, ele agradou bastante, porque era um rádio simples de montar, em que eu detalhava nas páginas do artigo tudo o que era necessário para facilitar a montagem, como construção das bobinas, eventualmente antena, colocação da montagem numa base de plástico, madeira ou acrílico, para facilitar o uso, ligação do capacitor variável, aquele capacitor antigo, que eu recomendava que eles arranjassem em rádios velhos valvulados, fora de uso, abandonados. Ensinava a testar o variável para poder, eventualmente, verificar se ele ainda estava em boas condições, pois era comum, por exemplo, o rádio ser jogado, não queria mais, e aí amassava as placas do variável, e ele não poderia ser mais usado, né? Então nós ensinávamos como fazer o teste desse variável, nós dávamos detalhes sobre antenas, certo? Como fazer. Então nós tínhamos 3 projetos de rádio, esse é o segundo de 2 transistores, e nós tínhamos o terceiro, que era o mais elaborado, com 3 transistores. Então, os leitores poderiam montar com facilidade os seus radinhos para a faixa de onda média, né? Muitos até tentavam experiências interessantes naquele modelo de 2 e 3 transistores, que era mais sensível, né? Usando longas antenas externas, mudando a bobina e assim captando ondas curtas, né? E assim eles chegaram até a nos relatar que conseguiram ouvir estações distantes, estações de outros países, né? Era comum naquela época, por exemplo, que as emissoras internacionais, né? Voz da América, BBC, Rádio Nederland, Rádio Deutsche Welle, a Rádio França Internacional, tivessem transmissores extremamente potentes, né? A Voice of America, por exemplo, tinha transmissores de 1 milhão de watts, 1000 quilowatts. Então é lógico que chegava aqui com facilidade. O primeiro modelo desse radinho que nós publicamos de um transistor, ele tinha escuta só em fone. Mas os 2 outros, eles já tinham uma etapa de amplificação melhorzinha e dava para escutar os sinais até em alto-falantes, né? Então já era alguma coisa interessante para quem gostava de fazer experimentos com rádio, né? Você podia montar o seu rádio. Hoje, esses radinhos ainda podem ser montados aproveitando esse material de sucata,
certo? Eventualmente trocando-se o capacitor variável por um tipo equivalente plástico moderno que existe à venda ainda, né? E você ainda pode montar, se bem que, como já falei em outros vídeos em que a gente fala de rádios de ondas médias, né, essa faixa de onda esteja praticamente caindo em desuso, né? Logo, logo nós não teremos as estações de onda média. Mas se você mora, por exemplo, numa localidade do interior, que não está tanto sujeito a interferências, né, de aparelhos de comutação, como ocorre nos grandes centros, você ainda tem a escuta de onda média possível. Então, esse tipo de radinho ainda funciona. E você vai ficar surpreso à noite, quando a propagação da faixa de ondas médias melhora, né, que você vai poder ouvir estações distantes. Ouvir muitas estações distantes. Né? De repente, você está sintonizando e você ouve lá uma vozinha de fundo que você ajusta falando em espanhol. E é uma estação da Argentina, uma estação do Uruguai, Paraguai ou outro país latino. Ele consegue fazer isso. À noite, a propagação de ondas médias ela é muito interessante. Né? A gente tem aquele fenômeno do fading. Não sei se vocês já repararam. Você está ouvindo no seu radinho na média uma estação e ela começa a subir. Ela vai enfraquecendo e só. Aí espera um pouco de tempo e ela volta. Ela vai e volta. É o desvanecimento, ou o fading em inglês. Né? O que significa isso? A reflexão da onda na ionosfera, ela muda de ângulo, porque a ionosfera oscila, ela baixa e sobe. Ela tem oscilações que mudam o ângulo de reflexão. E com isso a sua recepção tem máximos e mínimos, conforme vocês caem nos pontos de máxima e de mínima reflexão, e tem essas oscilações. É muito interessante, E vocês que gostaram desse vídeo podem ter a montagem completa no artigo dado no link da descrição do vídeo. Pode ter uma descrição melhor deste vídeo com o artigo em que eu escrevi falando um pouco desses projetos, né? E inscrevam-se no nosso canal deixando, é lógico, o seu like e aguardem o próximo. Até mais!